Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá, no podcast de hoje, no videocast de hoje, nós vamos fazer uma análise do relatório gerencial do Fundos de Fundos BCFF11, beleza? Um fundo de investimento imobiliário gerido pelo pessoal da BTG Pactual. Mas antes de nós irmos para o podcast, para o vídeo, um aviso muito importante. Se esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para alguém, lembre de compartilhar esse conteúdo, beleza? Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais e de dar aquela curtida que nos ajuda bastante, né? Ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante para você e para mais alguém, ok? Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast e outras plataformas aí de podcast. Ok? Eu tenho feito um trabalho de educação financeira no Instagram, onde eu posto todos os dias conteúdo relacionado ao tema educação financeira ou sobre os meus investimentos. No YouTube eu tenho me preocupado em detalhar sobre as ações que eu tenho em carteira, análise de prévias operacionais que acontecem a cada trimestre, né? E nos podcasts que eu tenho feito no Spotify e no Google Podcast, eu tenho feito análise sobre os fundos de investimento imobiliário que eu possuo na minha carteira, ok? Então, lembre-se de dar esse helps pra gente, isso é muito importante. Eu estou dando uma reviravolta na minha vida, então eu estou montando um novo escritório, em paralelo eu tenho alguns concertos aqui que eu estou fazendo na minha casa, mas que não interessa a ninguém que está escutando esse podcast ou vendo esse vídeo. Tudo bem? Então vamos para o nosso podcast. Quem estiver no YouTube vai conseguir acompanhar, porque eu vou conseguir compartilhar a minha tela aqui. Assim espero, né? Porque vez ou outra eu não consigo fazer isso, eu me embanando aqui, porque eu ainda tenho que deixar 100% que o meu escritório tem que ter uma espécie de paz de espírito para conseguir fazer um trabalho com ainda mais qualidade, ok? Não que não tenha qualidade agora. Então vamos lá, falando sobre o Fundo de Investimento Imobiliário, Fundos de Fundos BCFF11, o relatório gerencial de julho de 2020. Tudo bem? Primeiro, o que é um fundo de investimento imobiliário? Fundo de investimento imobiliário, eu tento ser o mais didático possível, né? Todos os podcasts, porque eu não sei se quem está ouvindo esse podcast já conhece sobre a modalidade de fundos de investimento imobiliário, essa modalidade de investimento, se conhece bem, se conhece em um nível intermediário, se é iniciante. Então, o fundo de investimento imobiliário é como se fosse um conjunto de pessoas que se juntam para ter ativos. Então, eu quero me juntar com 20 amigos para comprar um shopping center, nós montamos um fundo de investimento imobiliário e aí ele tem uma pessoa jurídica, ele pode comprar de repente um shopping center. Então, o grosso da situação basicamente é esse. Agora, quando nós falamos de um fundo de investimento imobiliário, que ele é um fundo de fundos, o que significa? Imagine que nós tenhamos criado o nosso fundo de investimento imobiliário para investir em shopping center. Imagina que um outro grupo de pessoas, 100 pessoas, juntaram um grupo de pessoas para comprar de repente imóveis para alugar para academias, né? Essas academias que as pessoas vão hoje em dia. E aí, de repente, um outro grupo de, 5 mil pessoas se juntaram para comprar lojas, espaços físicos para alugar para lojas do setor de varejo. Um fundo de fundos, o que ele vai fazer? Ele vai comprar cotas de cada um desses fundos. Se ele acredita, né, na análise deles, eles acreditarem que esses fundos são pertinentes para a carteira, o que eles vão fazer? Eles vão comprar as cotas desse fundo, de modo que todos os meses esse fundo de fundos, no caso o BCFF11, ele vai receber os rendimentos, né, os proventos referentes à quantidade de cotas que ele possui de cada fundo. Então, basicamente, esse é o retrato de um fundo de fundos. E o fundo de fundos, como eu já tenho falado nos podcasts anteriores, se essa é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, nós temos podcasts anteriores em que eu falo não só sobre o BCFF11, mas eu falo de outros 10 fundos. Então, tem fundo de investimento imobiliário pra caramba para você ouvir podcasts ou ir lá no YouTube. Tudo bem? Lembrando que aqui não existe recomendação de compra ou de venda, isso aí é o seu racional que tem que te dizer isso. Então, esse basicamente é o BCFF11, né, um fundos de fundos, ele não é o único FOF que nós temos na bolsa, né, sigla para fundos de fundos, ele não é o único na bolsa. Esse é o que eu tenho na carteira de fundos de fundos. Então, como eu ia dizendo, já estava quase me esquecendo, um fundos de fundos ele é recomendado para quem está começando a investir, porque ele vai fazer o trabalho grosso que você, quando está começando, como a sua caminhada enquanto investidor, não consegue fazer. Então, como ele tem um time de gestão que é capaz de escolher
cotas de outros fundos aliados com a estratégia que o fundo tem, o que ele faz? Ele investe, ele faz bons investimentos no seu nome, ok? Então, como eu falei para vocês, né, a estratégia do fundo é comprar cotas de outros fundos, mas ele também pode comprar CRIs, pode comprar letras hipotecárias e pode comprar LCIs. Mas basicamente a estratégia do BCFF11 é comprar cotas de outros fundos. Tudo bem? E aí, se você ouviu a expressão CRI, LCI e não entendeu nada, ouça o nosso podcast em que a gente fala sobre o KNCR11. Lá eu explico certinho o que é um CRI. Tudo bem? Então vejamos, pagamento dos proventos acontece, né? Ou seja, quando o BCFF11 paga os seus proventos, né, sobre cada cota, no quinto dia útil do mês, a data de pagamento 14 do 8, né, agosto, já foi pago, que seria o 10º dia útil, na verdade data base, ou seja, quando o BCFF11 anuncia que vai pagar para quem tiver cotas, foi em 7 do 8, ou seja, 7 de agosto, e a data de pagamento foi 14 do 8, portanto uma semana depois. E o BCFF11 distribuiu 45 centavos por cota referente ao mês de julho. Vejamos o que mais, o código de negociação do fundo, né, como vocês podem ver na tela no YouTube, BCFF11, um fundo antigo na Bolsa, né, início em 2010, a gestão é da BTG Pactual e a administração também é da BTG Pactual, ok? E aí, se você tem dúvida entre administração e gestora, deixa lá no YouTube uma dúvida que a gente pode fazer, né? Porque no Brasil nós temos diversas gestoras bastante conhecidas e a gente tem gestoras pequenininhas que a gente não conhece muito bem e é importante a gente entender qual o trabalho da gestão e qual o trabalho da administração. A periodicidade, né, como a maioria dos fundos da Bolsa é mensal, prazo indeterminado, ele já está na 9ª emissão de cotas, né? Se não me falha a memória, foi no período de janeiro de 2020 que o BCFF11 finalizou a captação da sua 9ª emissão de cotas, taxa de gestão do fundo 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, taxa de administração 0,15% ao ano sobre o valor total dos ativos, e a quantidade de cotas, 20 milhões de cotas. Passemos agora para a próxima página, vamos ver a mensagem aos investidores. Em julho de 2020, o BCFF11 distribuiu 45 centavos por cota e o dividend yield foi 6,3%, com base na cota do fechamento do mês, o que representa 284 acima do CDI, né, para o período. Esse valor representa um aumento de 12,5% em relação aos dividendos distribuídos no mês anterior. Beleza? No cenário internacional, observamos uma grande melhora na perspectiva econômica em relação aos impactos da pandemia, né? Nos Estados Unidos, apesar do aumento da quantidade dos casos ter sido noticiada no início do mês, a situação segue estável com indicadores econômicos que continuam surpreendendo positivamente de acordo com a visão do time. Nesse contexto, com a aproximação das eleições em novembro, o assunto passou a ganhar mais destaque. Na Europa, a situação da pandemia continua estável, embora com a preocupação sobre uma possível segunda onda de casos, né, que nós temos observado aí na internet, que houve novos casos de reinfecção, né, pessoas que já tinham sido infectadas voltaram a ser infectadas novamente. Destacamos aqui a rapidez com que foi aprovado o Fundo de Recuperação Econômica de 750 bi de euros, demonstrando um forte alinhamento do bloco e reforçando uma perspectiva otimista. Observamos com cautela todos esses eventos e desdobramentos, pois eles refletem o que devemos esperar no Brasil à medida que estabilizam a quantidade dos casos da pandemia no Brasil e os municípios passem a tomar medidas mais brandas de distanciamento social com impacto direto na operação dos shoppings e espaços corporativos. Então aqui, brevemente, é uma análise da equipe de gestão, né? A nível de Brasil, os indicadores econômicos ficaram acima do esperado e levaram a uma série de revisões positivas do crescimento. A mediana das expectativas de crescimento do PIB do relatório Fox foi de menos 0,6,5% para menos 5,66%. Com os indicadores de inflação ainda abaixo do centro da meta, observamos ainda mais espaço para novos cortes na taxa Selic, que atualmente é 2%. O que favorece o desenvolvimento de atividades no setor imobiliário. Nesse contexto, esperamos que a agenda política e econômica do governo volte a focar nas reformas estruturais, em especiais a tributária, que deve favorecer ainda mais na superação da atual crise.
Acreditamos que no cenário econômico de juros baixos e com perspectivas positivas para a retomada econômica, a opção por investir em FIIs, fundos de investimento imobiliário, é ainda mais atrativa. Com a retomada do mercado de capitais, voltamos a analisar com maior profundidade ofertas primárias de outros fundos com ativos de alta qualidade com retornos consistentes no longo prazo. Então aqui 2 avisos importantes para a gente discutir. Aqui eles reforçam a ideia de que no atual cenário de uma taxa Selic muito baixa, o mercado dos fundos de investimento imobiliário eles começam a se tornar mais atraentes. Por quê? Pense você no seguinte: qual o cenário, qual o estímulo que você teria para investir em um fundo de investimento imobiliário se a taxa Selic no Brasil atualmente fosse de repente 12% ao ano? E aí de repente os fundos de investimento imobiliário estivessem distribuindo 6% ao ano. Ou seja, os fundos de investimento imobiliário eles não são renda fixa. Se alguém já disse para você, ou você já viu algum vídeo, algum podcast de que fundos de investimento imobiliário é renda fixa, esqueça isso. Ok? Não é renda fixa, ele é renda variável. Então, se eu tenho renda variável, de repente Tesouro Direto me pagando, de repente taxa Selic a 10%, 12% ao ano, eu não tenho estímulo nenhum para ir para renda variável, para um fundo de investimento imobiliário, de repente investir em ação. Agora pense no caso contrário. Se um fundo de investimento imobiliário está conseguindo pagar, de repente, 280% acima do CDI, ou se ele está conseguindo pagar acima da taxa Selic porque ela está muito baixa, é natural que o investidor ele vai tirar o dinheiro dele da renda fixa e ele vai ir para a renda variável. Então ele vai procurar um rendimento maior. Por quê? Simplesmente investir em renda fixa não é uma boa nesse cenário de crise, nesse cenário que nós estamos enfrentando de uma taxa Selic muito baixa. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que o fundo ele tem dinheiro em caixa, então ele começa a observar ofertas primárias, né? Ou seja, ele vai na bolsa de valores para ele comprar novas cotas, porque ele pode aproveitar esse momento para ele comprar cotas que, com a questão da pandemia, como o mercado ele deu uma desajustada e todo mundo ficou com medo e começou a vender cotas, o que acontece? A demanda, né, as pessoas que estavam querendo comprar era menor do que a quantidade de pessoas que estavam oferecendo as suas cotas. Então é natural que o preço das cotas vão cair. Né? Aquela ideia da oferta e da procura. Né? Então vejamos aqui no lado, o valor de mercado do fundo no fechamento, né, de julho, 1.749 milhões de reais. O valor da cota mercado R$ 85,10 e o valor patrimonial da cota R$ 83,7. Então está muito próximo, né? O mercado está negociando o valor da cota, o valor a mercado da cota está muito próximo do valor patrimonial. E o que é o valor? Qual a diferença, Gleice, de valor de mercado da cota e valor patrimonial da cota? O valor patrimonial da cota é a relação que nós fazemos quando nós pegamos o patrimônio líquido do fundo e dividimos pela quantidade de cotas. Ou seja, essa continha de padeiro vai nos dizer quanto efetivamente vale cada cota. E o valor de mercado da cota é quanto as pessoas estão dispostas a pagar por essa cota. Então pode ser que em determinado momento você verifique que uma cota está sendo negociada muito acima do valor da cota patrimonial. Por quê? Pode ter diversos motivos. Um deles pode ser que as pessoas acreditem muito nesse fundo. Então eles aumentam, né? Naturalmente as pessoas começam a procurar muito esse fundo. Essa é uma das explicações possíveis, mas a gente pode deixar isso para um outro podcast. O rendimento foi de 45 centavos por cota, o dividend yield ao ano representa 6,3%, o retorno nos últimos 12 meses foi de 3,9%, número de investidores 220 mil, né? Então tem um bom número de investidores, volume negociado no mês 104 milhões, então o fundo tem uma ótima negociação e atualmente o BCFF11 possui cotas de 64 fundos de investimento imobiliário. Vocês se lembram que o BCFF11 ele é um fundo de fundos, né? Ele é um FOF, então ele compra cotas de outros fundos, então ele tem 64 fundos de investimento na sua carteira. Então passemos para a próxima página, o que nós temos aqui? Seção do investidor. E aí nós temos aqui uma espécie de divisãozinha, né? Aqui qual que são as principais posições do fundo atualmente. FIIs de CRI, 29% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, tudo que o fundo tem alocado atualmente, 29% são em FIIs de CRI, ou seja, fundos de investimento imobiliário que investem em CRIs. E se você não sabe muito bem o que é CRI, ouça os nossos podcasts em que eu falo sobre o KNCR11.
ou CRIs, né? O fundo, o BCFF11, ele pode comprar cotas de fundos que investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou o BCFF11 ele pode comprar diretamente esses CRIs para colocar na carteira. Então, atualmente, 29% alocado nessa modalidade. E aí, tem uma observação aqui. Temos observado a abertura dos spreads no mercado de crédito, o que deve permitir que as novas aquisições dos FIIs de CRI consigam capturar essas oportunidades. Então, aqui naturalmente, para a gente não ser muito prolixo e continuar falando, o ideal seria você ouvir o nosso podcast sobre o KNCR11. Ok? O fundo seguiu com o processo de girar sua carteira de ativos por meio da entrada em novas emissões, como por exemplo o IRDM esse mês. Tudo bem? O IRDM ele é um FII de CRI, se não me falha a memória. Mas eu posso estar enganado. Quem está ouvindo o podcast ou vendo o YouTube, o vídeo no YouTube pode me corrigir depois. Então ele comprou cotas de um novo FII e esse novo FII é o IRDM 11. Vejamos FII com contratos atípicos. Contratos atípicos, entenda contratos de longuíssimo prazo, para a gente não se alongar muito. 22% do patrimônio líquido. Fundos com contratos de alocação na modalidade atípica possuem multas maiores em uma eventual saída do locatário, característica que traz maior segurança na manutenção da taxa de ocupação dos imóveis. O fundo aumentou consideravelmente sua participação nessa classe de ativos em 5% do ativo total desde o mês de maio, trazendo ainda mais resiliência para o portfólio. Então o BCFF11, vendo a ideia do cenário de pandemia, o que ele fez? Ele ajustou as suas posições em fundos de investimento imobiliário que possuam contratos atípicos, de modo que os inquilinos não vão pensar em sair porque existe uma multa muito pesada para um contrato atípico. FIIs de shopping, 16% do patrimônio do fundo. Com a retomada do mercado, o fundo tem gradualmente reduzido sua exposição no segmento de shoppings, realizando operações com ganho de capital acumulado sobre os meses anteriores. Então, o fundo tinha cotas de shopping centers, então o que ele fez? Começou a vender aos poucos as suas cotas. O fundo deve permanecer com alocação estratégica no segmento, focando em sua carteira de ativos de alta qualidade e difícil replicação, alinhados com sua estratégia de longo prazo. Então, nós sabemos que os fundos de shopping, eles sofreram pra caramba, inclusive eu tenho podcasts anteriores que eu falo sobre o VISC11, que é um fundo de investimento imobiliário sobre shopping centers, e o HGBS11, que é um outro fundo, um outro FII de shopping center. FIIs de laje corporativa, 14% do patrimônio líquido do fundo. O fundo possui em seu portfólio outros FIIs com ativos de excelente qualidade e de baixa vacância. Dessa posição, 80% do portfólio é composto por imóveis em São Paulo, mercado mais maduro e resiliente. Beleza? Então, 14% do patrimônio líquido do fundo está alocado em FIIs que possuem lajes corporativas. E aí, se você não sabe o que é um FII de lajes corporativas, podcast anterior, onde eu falo sobre o KNRI11, e aí eu explico um pouquinho sobre isso. O fundo tem 17% do seu patrimônio líquido que é caixa, né? Então ele está alocado em renda fixa para ele utilizar quando ele achar importante. Previsão de liquidação de ofertas relevantes ao longo de agosto. O fundo está participando da estrutura de novas aquisições relevantes e com grande alinhamento estratégico que compromete na totalidade do caixa atual. Ou seja, atualmente do patrimônio líquido do fundo existem 17% que é caixa para o fundo, ou seja, é cash ali que o fundo pode pegar e comprar novas cotas, e como eles disseram aqui, eles vão usar todo esse caixa para comprar FIIs estratégicos. Tudo bem? Então seguimos aqui, vejamos o resultado, né? Como nós vimos, foi de 45 centavos por cota. Vejamos aqui no canto esquerdo, destacamos nesse mês o resultado positivo das operações do mercado secundário, né? Quem investe em fundos de investimento imobiliário está começando a investir, deve ter percebido que o IFIX, né, aquela cesta que nós temos dos FIIs mais negociados, ele já começou a voltar, né, para os patamares antes da pandemia. Vejamos, destacamos nesse mês o resultado positivo das operações no mercado secundário, com ganho de capital, resultando em uma receita de 6 milhões, 3 vezes maior do que no mês anterior, equivalente a 29 centavos por cota. Ao longo do mês, o BCFF11 movimentou aproximadamente 180 milhões, com destaque do lado das aquisições para o aumento da exposição ao segmento logístico, 55% do total de compras. Ou seja, o fundo alocou 180 milhões em cotas de outros fundos, e desse valor total, 55% foi alocado em
FIIs do segmento de logística, que foi o setor menos afetado, por assim dizer, durante a crise. Por quê? O setor de logística tem, alguns FIIs, eles têm exposição ao e-commerce, e a gente viu, né, que explodiu o e-commerce no período da pandemia. Apesar de manter 17% do patrimônio líquido em caixa, o BCFF11 acredita estar com esse valor comprometido na estruturação de novas operações exclusivas, como nós acabamos de ver, com grande elemento para a geração de resultado. Então o fundo vai pegar esses 17 e vai despejar em novas cotas de FIIs. Mesmo com o aumento do resultado do fundo, o desempenho dos rendimentos do BCFF11 permanece abaixo do seu potencial total, principalmente devido à posição atual do portfólio em fundos de shopping, 16% da carteira, né, que seguem com sua operação limitada pela pandemia. Tudo bem? Então, 16% do patrimônio do fundo está alocado em fundos de shopping center, e aí nos podcasts em que eu falo sobre shopping center, a gente entende por que é que os shoppings eles não estão pagando, né, o que eles deveriam estar pagando, justamente pela questão da pandemia. O fundo ainda possui 4,8 milhões de resultados acumulados, o que representa 24 centavos por cota. E aí no canto direito aqui nós temos a composição do resultado, né, como foi a composição do resultado. E aí olhando o mês de julho, o que nós temos? 0,6 foi de ajuste de imposto de renda referente a ganho de capital, 10% foi referente às despesas do fundo, né? 33 centavos vieram de renda de FIIs, ou seja, de cotas de fundos de investimento imobiliário que o BCFF11 tem. 29 centavos veio de ganho de capital, ou seja, o fundo vendeu, né, cotas no mercado. Vejamos o que mais. E aí 0,2 centavos reserva de contingência. Aqui embaixo os rendimentos, vejamos o que nós tivemos, e aí nós temos como foi composto, né, esses 45 centavos que cada cota recebeu. Foi anunciado 45 centavos por cota, dado que 23 centavos foi ganho de capital, 25 centavos foi de resultado recorrente, ou seja, sem ganho de capital, cotas de outros fundos, né, de proventos que o BCFF11 recebe, e aí sai dessa conta 3 centavos que é reserva de contingência. Vamos agora, talvez para a parte que mais interessa aos investidores, né, em fundos de investimento imobiliário, que é a composição da carteira e os FIIs que o BCFF11 tem na sua, as maiores posições do BCFF11 na carteira. Vejamos a composição da carteira. 82% são cotas de outros FIIs que o BCFF11 tem, 17% que é o caixa do fundo atualmente está aplicado em renda fixa, 0% em CRI, então ele não tem alocação em CRI, e 0% em outros. Então, o fundo atualmente tem 82% em fundos de investimento imobiliário que ele investe e 17% é o caixa, que como nós vimos, ele vai utilizar esse valor para comprar outros FIIs. E aí do lado direito nós temos os top 20 fundos de investimento, os top 20 posições da carteira do BCFF11 e a porcentagem do patrimônio líquido, né? Então vamos ver alguns aqui, né, para a gente não perder muito tempo. A maior posição do BCFF11 atualmente é o BTCR, com 7%, HGRU 6,4%. Aliás, o HGRU 11 é um FII que eu tenho na minha carteira e tem podcast do HGRU 11. BPML 5,2%, BRCR 5%, e RDM, né, que ele anunciou que ele aumentou posição, 4%, FEX 11 3,2%. E aí se vocês descerem um pouquinho, vocês vão perceber que aparece aqui HGBS 11, que é um fundo que inclusive tem podcast aqui no canal. O HGBS 11, se vocês olharem a carteira do fundo de junho, vocês vão perceber que ele não fazia parte dos top 20 FIIs na carteira. Então, o HGBS 11 e o BCFF 11, perdão, ele visualizou provavelmente, né, uma proposta de ganho de valor que ele pode ter com o HGBS 11 e ele aumentou a sua posição. E o HGBS 11, ele é um fundo de investimento imobiliário que investe em shopping centers, ok? Um dos fundos de investimento imobiliário mais maduros do setor de shopping centers, se não o mais maduro. E aí nós temos uma outra série de FIIs aí que não caberia a gente ficar falando para a gente não perder tanto tempo. E aí o segmento de atuação desses 64 FIIs que o BCFF11 tem. 29%, como nós vimos, FII de CRI, 16% shopping, 14% é da área comercial, 7% são híbridos, né? 11% é logística, 2% educacional, 2% hoteleiro, 1% hospital, e 17% é caixa. E aí qual que é a estratégia do BCFF11? E aí tem a porcentagem total dos ativos que ele tem no seu portfólio.
43% são fundos FIIs que eles compraram visando a ideia da renda, ou seja, todo mês eles vão receber os proventos e eles vão distribuir para os seus cotistas, e 57% são FIIs que eles compram visando ganho de capital, ou seja, eles compram cota do fundo, recebem os proventos, mas eles não estão preocupados só com os proventos, eles estão preocupados com a valorização dessas cotas para eles venderem com um valor maior e eles terem ganho de capital. Tudo bem? Então, passemos aqui para a próxima página. A próxima página aqui eu vou me deter só sobre a questão do imposto de renda. E aí a parte de negociação aqui, a gente já sabe que o fundo tem uma ótima negociação na Bolsa. O fundo tem um potencial de distribuição extraordinária. E aqui, quem está no YouTube e quem está no Spotify, eu recomendaria que desse uma olhada no fato relevante. O que acontece? O BCFF11 no passado ele fez alienação de cotas e aí ele fazia jus ao imposto de renda que ele deveria receber. Só que esse valor, o que acontece? Como a Receita ainda não decidiu, né, por dar todo esse valor do imposto de renda referente a essas alienações que o BCFF11, o que acontece? Ele vai recebendo esses valores aos poucos e aí, na medida do processo judicial que vai andando, ele vai distribuindo para os cotistas. Então a gente tem aqui recuperação parcial do imposto de renda sobre lucro auferido em alienação de cotas de FIIs. Então ele tinha cotas de fundos de investimento, no passado ele vendeu e aí tinha uma espécie de lucro referente que ele tinha para ganhar nessas alienações do imposto de renda, só que ele não recebeu. Então ele está, de certa forma, recebendo de modo escalonado. E aí nós percebemos o seguinte, 39 centavos, né, referente a essas alienações, recebido 39 centavos e aí a receber. Né, nós temos 39 centavos já foram recebidos, beleza? E ainda existe um potencial de 17 centavos, 39 centavos. Vejamos, espera aí para eu não dizer besteira. Recebido 39 centavos, dado que a receber 22 centavos, ainda no semestre de 2020, já foi distribuído 17 centavos no segundo semestre de 2020. E aí a gente percebe que ele ainda tem a receber 50 centavos. Então, se nós juntarmos 39 centavos que já foi recebido mais 50 centavos, o total é de 89 centavos por cota. Tudo bem? E aí aqui embaixo nós temos rentabilidade, nós já vimos a ideia da rentabilidade, né, que ele conseguiu bater o CDI. Vejamos aqui o que nos interessa também é a demonstração de resultados. E aí eu vou falar só sobre o mês de julho para a gente não perder muito tempo. Receitas do fundo, receitas totais 13.111.000 reais, e desses 13 milhões nós temos o seguinte, receitas de FIIs, de cotas que ele tem 6.599.000, receita de ganho de capital, ele vendeu cotas de FIIs 6.145.000 e renda fixa, que é o seu caixa que está aplicado na renda fixa, 473.000 reais. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. E aí nós temos, e aqui nós temos, o que nós temos aqui mais? Vejamos. Isso, aí nós temos uma despesa com a venda de CRIs que foi negativa, né? Menos 106.000 reais, despesas do fundo 1.854.000 reais, despesas com imposto de renda, né? Que ele vendeu cotas dos FIIs acima de... toda vez que nós vendemos cotas de FIIs nós temos que pagar imposto de renda, né? Não importa o valor, é diferente das ações. Despesa com imposto de renda 1.240.000. Então se nós pegarmos receita menos despesa, nós teremos um total de 10 milhões de reais. Ok? E aí logo abaixo, só para a gente fechar aqui, é o histórico de distribuição do fundo. A gente percebe que em abril de 2020, de abril de 2020 até julho de 2020, 40 centavos, e aí em agosto ele aumentou para 45 centavos, como ele já tinha anunciado. Tudo bem? Então vejamos aqui. Então pelo podcast de hoje era isso, né? Pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi relevante para você, né, é sempre bom a gente avisar. Se foi relevante para você esse conteúdo, lembra de compartilhar com quem tem interesse. Lembra de nos seguir nas nossas redes sociais e dar aquele joinha, aquele curtida maroto lá no Instagram ou no YouTube, como seja. Tudo bem? Então, pelo podcast de hoje era isso, agradeço muito quem ouviu até aqui e até mais.